Aqui é a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis. E esse é o Pode Entrar, a casa é sua. Hoje recebendo a nossa convidada na nossa casa. Bota essa parte em preto e branco dela gaguejando. Eu boto em preto e branco. Recebendo a nossa convidada aqui na nossa casa, Karine Macambira. Muito prazer, seja bem-vinda, Karine. Obrigada pelo convite. De nada. Eu e Karine trabalhamos juntas na César Rego. Um abraço aí para todo mundo, seu César, Tiziano, André e todo mundo que trabalha lá. E a Karine veio hoje conversar com a gente sobre o mercado imobiliário para as mulheres. Como é uma mulher autônoma trabalhar dentro do mercado imobiliário de Fortaleza. E então, Karine, você trabalhou CLT nas imobiliárias, a última foi a César Rego, né, se eu não me engano. Exatamente. E aí você se tornou corretora. O que foi que te fez virar corretora, sair do CLT e ir para a corretagem? Pronto, o meu primeiro trabalho aos 18 anos foi numa imobiliária voltada à locação. Nesse mesmo tempo, eu comecei uma faculdade de publicidade e propaganda, mas ao longo de todo esse tempo, durante 14 anos, eu trabalhei só em imobiliárias. Trabalhou 14 anos em imobiliárias? Exatamente. Trabalhei em imobiliária de médio e alto padrão, Minha Casa Minha Vida, loteamentos. A última foi a César Rego, que eu fiz um trabalho voltado ao pré-vendas. E daí desse trabalho que me veio a vontade de virar corretora, porque eu fazia essa filtragem dos leads, tinha o primeiro atendimento, e aí os clientes e outras pessoas me falavam bastante que eu tinha um perfil de corretora, e eu me identifiquei bastante com esse trabalho, e daí me veio a vontade de virar corretora. Coisa boa. E me diz uma coisa, Karine, os desafios, assim, a gente sabe que os desafios são muitos, principalmente para as mulheres como autônomas, né? Porque a gente tem que mostrar imóvel só, a gente tem que colocar placa. Eu não sei se você coloca a sua própria placa. Coloca. Tu se pendura no ponto? Tu se pendura. Na verdade, não é bem placa. Eu faço uns adesivos para facilitar o trabalho. Tá vendo, gente? O pessoal acha que é fácil ser corretor de imóveis, tá certo. E assim, Karine, pra ti, quais foram assim, os principais desafios? Você já tinha uma boa técnica de atendimento, porque, como você disse, você atendia os clientes inicialmente, né? Antes de passar pro corretor. Então, assim, para você, quais foram os maiores desafios? Deixei a CLT de lado, deixei minha segurança, né, entre aspas, e vou virar corretora. Deixa eu acrescentar uma pergunta. Tu sofreu preconceito da tua família por ter feito isso? Sim. Porque para muita gente é uma loucura, né? Sair da CLT Sim, e virar autônomo. Realmente foi um desafio, né? Eu tinha muitos medos, porque o CLT deixa aquela falsa ilusão que você tem todo aquele salário mensal, né? Tem aquela estabilidade, mas não é bem assim, né? Você trabalhando como corretora, você também consegue fazer o mesmo, tem uma estabilidade, mas nisso tem vários desafios, lógico. Você tem que ter foco, você tem que ter uma rotina, você tem que ter uma carteira de clientes grande, muitas captações, né? Só o que tu falou aí já diferencia muito o pessoal, porque só as duas primeiras coisas, logo de cara, foco e disciplina, é algo um pouco complicado, porque o mercado imobiliário é um mercado, ou melhor, o mercado como profissional autônomo num todo. A pessoa ela tem uma liberdade que precisa ser controlada. Se você não tiver foco, se você não tiver disciplina, se você não fizer sua agenda, não controlar ali seus afazeres, você não consegue ter sucesso. E acontece muito hoje no nosso mercado isso. Muitos corretores não têm sucesso por falta de disciplina. Exatamente, você tem que criar uma rotina, porque você não está indo para um imobiliário, não tem aquela cobrança de um gerente, de um gestor. Você é o seu próprio gestor. Então, você tem que criar aquela rotina, todos os dias acordar ao mesmo horário, encerrar as atividades corretor. Infelizmente, tem muitos dias que não consegue, né, ter um horário assim para encerrar o expediente. Mas o início do expediente é muito importante, porque você cria aquela rotina de todos os dias acordar ao mesmo horário, ir para o computador para a visita no mesmo horário. E também o final de semana, né? Porque o final de semana é o momento que os clientes estão em casa, que você tem que ter aquela disponibilidade para atender.
Então, eu acho que os principais pilares para você ser uma corretora, um corretor autônomo, é você ter disciplina, foco, organização, fazer suas próprias metas, porque você não tem o gestor para... Isso é difícil. Exatamente. Inclusive, peguem papel e caneta aí. A Karine, ela tá no mercado há pouco tempo. Tem quantos anos? De corretagem, 4 anos, de corretagem, mas ao todo 14 anos. Pronto. De corretagem são 4 anos. Exatamente. E ela atingiu um sucesso que muita gente aí, mais de 10 anos de corretagem, não consegue atingir. Algo, inclusive, por exemplo, que eu falo, a experiência que teve nesses 14 anos aí de CLT, essa disciplina, é algo eu não tive. Porque eu nunca fui CLT, nunca trabalhei para ninguém. Eu sempre fui autônomo. Ou trabalhava em imobiliária e aí tinha, de fato, uma certa rotina, que era interessante para mim na época, ou era autônomo. E você tem um poder muito grande nas suas mãos entre decidir acordar às 6 horas da manhã e aí poder acordar também às 10 horas da manhã. Exatamente. Agora, o seu resultado, você que tem que correr atrás. Exatamente. E assim, o momento de trabalhar CLT e o momento de trabalhar autônomo é muito diferente. Porque quando você é CLT, você já tem aquela obrigação, digamos assim, de ter os horários de saída, de entrada, de almoço. Quando você é autônoma, você não tem mais isso, né? Você tem que fazer sua rotina. Então, eu sempre busquei ter uma rotina, né? Fazer basicamente o que eu fazia no CLT, em questão de horários de começar o trabalho, de almoço. Às vezes a gente não consegue, porque sabemos que autônomo não tem isso, né? A gente tem que estar disponível aos clientes, mas eu tento sempre ter essa rotina para não iniciar o trabalho tarde e ficar sem horários de terminar. Ou então, se eu tinha algum compromisso cedo e acabo perdendo horário. Então, eu sempre busco essa rotina, essa organização para fazer um trabalho bem feito. E tu consegue dar um exemplo, assim, do que é que o pessoal poderia fazer também? Para um exemplo de rotina? Assim, todos os dias eu acordo 7 horas. E tenho esse momento, assim, 1 hora para tomar banho, tomar café, iniciar o trabalho. Sempre eu busco também marcar visitas a partir de 8 horas, porque também é um horário bom para receber os clientes em casa, né? Porque tem muita gente que ainda mora no imóvel, não consegue receber mais cedo. Então, assim, questão de ter mesmo uma agenda, né? Uma agenda semanal, para você preencher todos os seus compromissos. E atividades de marketing, por exemplo? Como é que tu faz? Acompanhamento, anúncio, essas coisas? Pronto, eu foco muito nos portais, Instagram, né? São as principais mídias que eu estou usando atualmente para divulgar os meus imóveis. Mas eu pego muitas captações em portais, indicações, portarias, né? Os porteiros, nossos amigos, né? É basicamente isso. É interessante, porque assim, gente, por exemplo, vou pegar aqui corretor que não é autônomo, mas que está em imobiliária, ou que seja autônomo. É muito difícil quando você tem essa disciplina que a Karine tem, e você chegar aqui e você fica aguardando o cliente, É muito difícil você pegar o seu computador e você gerar algum tipo de produção, porque às vezes você fica tão perdido, você não sabe o que fazer. Eu gostaria de fazer alguma coisa enquanto eu estou aqui no meu plantão, alguma coisa do trabalho, mas eu não sei o que fazer. Então, eu sou autônoma, não tenho um plantão, eu estou aqui na minha casa, eu não tenho atendimento essa semana, e eu quero fazer alguma coisa para gerar trabalho para mim, mas eu não sei o que fazer. Já aconteceu isso contigo? Se Sim. Já aconteceu, o que é que tu pensou em fazer? O que é que tu fez? Sim, no início da minha carreira de corretagem, eu, logicamente, fui vinculada a uma imobiliária, né, para fazer o estágio. E muitas vezes eu me via nessa situação. Então, eu nunca fui, assim, de ficar esperando uma pessoa me dizer o que eu precisava fazer. Eu sempre fui da ação mesmo, né? E aí, quando você está em uma imobiliária, logicamente você tem um treinamento com gestores, eles te ajudam em tudo, mas você mesmo que tem que ir atrás
dos clientes, das captações. Então, se você ficar parado, você não vai conseguir. Então, nos portais mesmo, indicações de colegas, às vezes acontece muito, tem corretores que são corretores que até as pessoas da família não sabem que são. Acabam comprando com outra pessoa e depois, mas eu não sabia que você era corretor, acabei comprando com fulano. Então, você precisa mesmo divulgar o seu trabalho, seja no Instagram, no Facebook, que ainda usam, né? Seja em qualquer mídia, você tem que mostrar o seu trabalho, você tem que dizer quem você é, mostrar a sua marca, mostrar suas captações. E assim, você vai ter vários clientes, vai ter indicações, as pessoas vão te procurar. E aí é o primeiro passo para você ter uma carreira de sucesso. Você se mostrar, tem que aparecer, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Tu falou assim, né, que às vezes o parente nem sabe. O ruim é quando o parente sabe e compra com... Mas tu sabe que tem às vezes gente acontece, que é assim, né? Porque não quer, por questão de discrição, contrata outro e não contrata da família. Tem. Acontece. Porque tem muita gente que acha que não quer contar para várias pessoas, que tem um sonho, né? Que quer comprar o seu imóvel, não quer que muita gente saiba, às vezes quer que um desconhecido saiba e não quer que um parente saiba, né? Às vezes é melhor. E vem cá, Karine. Qual foi, de todas as negociações que você já fez, qual foi aquela que tu acha que foi a mais difícil, o maior desafio que tu teve? Na verdade... Que possa falar também, né? Não vamos também imputar crime a ninguém, não. Na verdade, na minha concepção, eu acho que toda negociação é difícil. Não existe, assim, nenhuma fácil, porque são sonhos. Tem pessoas que passam vários anos planejando, né? Comprar um imóvel, passam muito tempo juntando dinheiro de uma entrada. Então, é uma responsabilidade muito grande que ele coloca em suas mãos. Então, quando um cliente te escolhe para ser o seu corretor, você agarre isso como um desafio. Porque você está ali diante de uma família, diante de um sonho. Você está com uma responsabilidade muito grande. Então, eu acredito que... Eu não posso nem dizer qual é a venda mais difícil que eu já fiz, porque cada um é um desafio diferente, porque são pessoas diferentes, sonhos diferentes. Realidades financeiras diferentes. Então, assim... Eu não sei nem... Eu vou aproveitar a tua deixa. Quem não tiver corretor de confiança, daqui a Karine, aqui a gente é democrático. Nós somos corretores também, temos vários amigos corretores. Se quiser nos contratar, nos contrata. Se quiser contratar a Karine, ou então fazer as parcerias. Era o que eu ia falar, tu adiantou. Ou se quiser contratar nós todos, contrata nós todos. A gente faz parceria. Sempre com a assessoria de algum corretor. Imagine que você está fechando um negócio de um valor muito alto, fora o valor emocional, tem um valor financeiro agregado muito alto. Então, busque segurança, contrate um corretor de imóveis, pesquise o corretor que você está contratando também, para não correr o risco de sofrer alguma fraude. Temos muitos bons corretores no mercado, que a gente quer trazer outros aqui também, para mostrar e valorizar ainda mais a nossa profissão, porque a gente lida com algo que é muito importante para todo mundo. Então, contrate um corretor de imóveis. Se você não tem seu corretor de imóveis, estamos aqui nós para lhe atender. Karine, eu fiquei só pensando aqui no que tu falou da placa, né? Tu colocando placa, uma mulher sozinha botando placa, nem que seja adesivo. Não, eu gostei que ela botou adesivo, porque a placa a gente bota lá em cima para dificultar o pessoal de tirar, né? Aí ela taca logo o adesivo que bota mais baixo e para tirar é mais difícil. Exatamente. Mas assim, claro que isso é muito mais fácil, às vezes, para o homem por causa de altura, de força, de muitas coisas, do que para uma mulher. E hoje eu sou corretora, né? E me diz uma coisa. Na hora que você precisa visitar um imóvel com o cliente, você faz alguma coisa para a sua segurança? Porque a gente sabe que pode ser um cliente super honesto, de boa fé, que quer comprar, mas a gente sabe que tem muitas pessoas más, pervertidas, né? E sim, para a mulher é sim uma profissão muito mais arriscada do que para um homem.
Então, tu tem alguma medida de segurança quanto a isso? Quando eu recebo um cliente, eu sempre faço um filtro do perfil dele. Eu faço uma pesquisa no Instagram, vejo se eu acho o Instagram dele, dou uma pesquisada no Google. Sempre faço algumas perguntas, né? Qual o perfil que ele está procurando. Vejo se ele realmente já tem o perfil de comprar, se ele está iniciando. Eu sempre faço alguns questionamentos, não só para homens, mas também para as mulheres. Faço essa pesquisa antes de ir para as visitas, realmente para eu ver o perfil do cliente que está procurando. Mas, assim, logicamente que não tem como a gente saber qual é o intuito da pessoa, realmente só quando a gente está lá, na visita, conversando pessoalmente, que a gente tem essa noção. Mas, assim, eu sempre procuro deixar a porta aberta quando tá só eu e outro cliente, ou eu mais alguns homens, eu tô sozinha, né? E, assim, quando eu vejo alguma coisa suspeita, eu sempre aviso um porteiro, aviso alguém, né? Mas... Vou fazer uma pergunta polêmica. Já aconteceu de tentarem alguma coisa? Não, até hoje não, graças a Deus. Mas após o atendimento, sim. De mandar algumas mensagens e eu ver que o intuito da pessoa realmente não era do imóvel, né? De perguntar outras coisas, nada a ver. E aí já achou que tava no Tinder, tava no Viva Real, achou que tava no Tinder. Infelizmente isso acontece, né? Não só na profissão de corretagem, mas qualquer outra, né? Mas eu cortei. E eu disse pra ele que realmente se ele quisesse conversar comigo, na época eu estava vinculada ao imobiliário, ele podia marcar uma reunião na imobiliária, que aí eu podia recebê-lo, mas eu não podia ir até a residência dele para conversar sobre assuntos de apartamento, até porque não tinha nenhum sentido ele isso, te né? chamou pra ir na residência dele conversar sobre apartamento. Sim. Mas, foi legal isso daqui. É muita gente assim. Eu quero ver se alguém tem coragem de chamar essa aqui, viu? Mas, como é interessante isso daí, porque provavelmente vão ter corretoras novatas na profissão que estão chegando agora. Ou até mesmo antigas, né? Veteranas. Sim, mas deixa eu concluir o raciocínio, você vai entender porque eu tô falando das novatas, que as veteranas já estão calejadas já. Desculpe. As novatas que estão chegando, às vezes se empolgam e atropela de uma vez, pega o telefone, o cliente vem aqui e vai, não sei o quê, então... Um pouco de paciência, né? E o filtro o próprio filtro que você faz com o cliente, de perfil do cliente, de certa forma já te dá até uma segurança, né? Mas é bom passar isso para as corretoras novatas que estão assistindo, que realmente existe, assim como em qualquer profissão, assim como o povo dá em cima dos outros em qualquer canto. Eu mesma passei por isso no início, né? Eu não fazia essa filtragem que hoje em dia eu faço. Tudo é questão de tempo, experiência e calma, né? Tem muita gente que quer atropelar os processos, já quer começar na corretagem achando que vai ganhar milhões de dinheiro. Oh, meu Deus. Mas o povo iludido. O povo é iludido. Isso é tudo questão de tempo e paciência. Então, se você entrar na corretagem achando que vai ser tudo fácil, tudo lindo, maravilhoso, não é. Infelizmente, tudo é questão de tempo, você vai adquirindo a experiência, né? E hoje em dia, esse filtro que eu faço, inicialmente eu não fazia, mas hoje em dia eu faço. Até porque, às vezes, tem clientes que vê anúncio e ele mesmo está um pouco perdido, não sabe bem o que ele está procurando. E poucas perguntas que você faz até o ajuda na busca. E aí otimiza o tempo, tanto o seu tempo como o dele, né? Às vezes já aconteceu muito no início de eu ir para a visita e o cliente chegar lá e não sei nada do que ele está procurando. E aí numa conversa, você fazendo algumas perguntas bem simples, né? Sobre o perfil que ele está procurando, você consegue levá-lo com mais certeza em outras opções. Que seja assim, mais... em um cliente perdido, uma opção que seja mais adequada para a realidade dele. Porque, como você disse, realmente o cliente, às vezes, tá com uma ideia na cabeça, mas acaba comprando outro imóvel totalmente diferente do que almejava. Às vezes, tanto para mais como para menos, né? Às vezes, tem clientes que procuram um certo perfil e, na verdade, não tinha nada a ver com o que ele estava procurando. Então, com o tempo e muita calma... muitos aprendizados, né? Você vai tendo você vai aprendendo e adquirindo essa experiência enquanto a isso. E vem cá, Karine, o que é que tu tá achando assim do mercado? O mercado ele tá mudando, tá aquecido, tá desaquecido? Como é que você enxerga o mercado de hoje
E o que é que você acha que vai ser o mercado nesse futuro próximo? Eu sempre acho que o mercado está aquecido, principalmente depois da pandemia, que muita gente viu. Acho que o mercado está aquecido mesmo. Vende todo dia essa mulher. Não, todo agora, dia. Não, ela tava vindo pra cá, tava assinando um contrato. Então, Antes de começar a gravar, ela tava assinando um contrato aqui já. Vamos fazer aqui uma pausa. Vamos fazer aqui uma pausa, por gentileza, porque ela, quando eu procuro. Ei, amiga, vamos gravar o podcast. Ela tá numa praia, ela tá em Fernando de Noronha, ela tá no Rio de Janeiro. Assinando o contrato lá pelo negócio digital. Peraí, pelo amor, eu quero vender desse jeito também. Porque, olha, eu vou te contar, viu? Aí cola nas dicas que ela dá, porque... Por isso que eu falei, papel e caneta na mão, escute o que ela tá falando, que ela tem... Ela tem inclusive, isso foi a questão da viagem, né? De viagens, é uma coisa que eu sempre gostei, né? Desde o início que eu era corretora. Mas hoje em dia que eu consigo realizar os meus sonhos, né? De conhecer lugares que eu sempre quis. Mas antes eu não podia, né? Antes eu era bem limitada, né? Quando eu trabalhava CLT para fazer uma viagem, eu tinha que planejar 1 ano. Agora são 2 dias, ela vai pra Europa. Não, 2 dias são 2 também. vendas, só são 2 vezes. Vamos ver aqui, não, peraí, quantos imóveis eu vendi? Bateu os 5 do mês? Opa, dá pra tirar aqui 15 dias? Vamos ali visitar um outro lugar? Não, as minhas viagens basicamente estão sendo mais curtas hoje em dia. A última que eu fiz agora, que eu demorei um pouquinho mais, mas é porque tirei umas mini férias, né? Mas até isso mudou a minha vida, porque eu sempre tive muitos sonhos de viajar para conhecer alguns lugares que antes eu achava impossível, que eu nunca ia conseguir. E hoje em dia eu já vejo que é possível, através do meu trabalho. E não é só, gente, a disponibilidade financeira que ela tá falando, porque eu sei que ela hoje tem uma disponibilidade financeira bem maior do que quando ela era CLT. Mas tempo, gente, tempo. É muito bom você poder chegar e dizer, olha, eu realmente preciso... Vendi aqui, caramba, essa comissão é um bônus no meu mês, eu gostaria muito de conhecer o lugar tal, e você poder dizer para você mesmo, eu vou. Porque realmente, eu fui CLT a minha vida inteira, por favor, gente, não estou aqui falando mal de quem é CLT. É seu lugar de fala, amor? Eu estou nos 2 lugares de fala, dá licença. Não, o meu não. E o que eu estou querendo dizer é que, para você que é corretor, não ache que a solução é ser CLT, porque tudo tem o seu pró e o seu contra. É muito difícil ser corretor, ser autônomo, mas você tem algo chamado tempo, que não volta e que é caro pra caramba. Gente, tempo é muito caro. E é exatamente isso que a Karine está relatando, que ela hoje pode conhecer coisas que antes ela não teria o tempo que ela precisa para conhecer. Isso é muito interessante. Exatamente. E até mesmo quando eu tinha férias, quando eu trabalhava CLT, às vezes eu nem tirava. Eu preferia trabalhar, receber o valor e não viajar. Hoje em dia eu consigo fazer isso, mas nem tudo são flores. No início da corretagem, como eu estava com foco muito grande de aprendizado, de organização, era uma nova vida que eu estava começando, um novo desafio que eu estava começando. Então, eu tive que me adequar primeiro a esse perfil, para depois, quando eu estivesse faturando, né? Quando eu fiquei mais estabilizada em relação a tempo e o financeiro, que agora eu estou podendo fazer algumas viagens, mas são mais curtas, né? Porque também a gente não pode se ausentar tanto, porque eu trabalho só, né, autônoma. E mesmo trabalhando, eu sempre estou no telefone, resolvendo problemas, resolvendo partes de financiamento, atendendo clientes, resolvendo pendências. Então, eu não consigo, assim, também me desligar 100%. É impossível. É Onde impossível. a gente vai, a gente leva o celular e tá atendendo pouco. O corretor tem tempo de viajar? Ele tem, mas o celular, ele tá com ele o tempo inteiro. Exatamente. Não se preocupe, cliente, o corretor, ele vai te responder. Eu fiz uma venda recente e foi muito legal o comentário que a minha cliente fez. Ela dizendo assim, Karine, eu te admiro muito, eu tô muito feliz de ter comprado o apartamento com você, porque eu sei o tanto que você se esforçou para encontrar o apartamento dos meus sonhos, do jeito que eu queria. E isso foi basicamente no mesmo período que você já tinha uma viagem programada com a sua família. Mas mesmo assim, mesmo você viajando, você sempre me deu atenção, sempre me respondeu.
Eu tinha algumas dúvidas em relação ao financiamento e você me respondeu. Ficou me pedindo fotos da viagem. E aí, quando eu voltei, foi basicamente já na entrega das chaves dela. E aí, ela, mais uma vez, frisou, perguntando da viagem, como é que tinha sido, me agradecendo bastante, porque ela ficou impressionada que, mesmo eu viajando, eu não deixei ela Não, ela não ficou sozinha. sem assistência. Exatamente, sem assistência. Eu acho isso um dos pontos que eu admiro muito em você e que eu vejo pouco no nosso mercado, que é o atendimento humanizado. Eu sempre vejo, isso aqui é realmente algo muito sincero que eu vou falar aqui para você. Eu acho uma coisa incrível quanto você humaniza o seu atendimento. O seu cliente não é uma comissão no seu bolso. O seu cliente é um ser humano realizando ou um sonho, ou um desejo, ou um investimento. Porque nem sempre é o sonho. Às vezes é um investimento que a pessoa está fazendo, né? Para ter uma rentabilidade. E o trabalho humanizado que você tem de oi cliente, é como se você olhasse nos olhos do cliente até através da tela do celular. E eu acho que isso é o que faz toda a diferença. Eu sei que os clientes te fidelizam, né? A gente tem uma parceria aqui também de clientes que procuram administração de locação, que nós administramos, ela não administra, e a gente tem essa parceria. E quando eu atendo um cliente seu, é impressionante. Já foi a Karine que indicou. Então, eles têm uma confiança absurda em você. Não, eles dizem, eu vou fazer o que a Karine disser para fazer. Se a Karine está dizendo, eu vou fazer. E eu sei que isso não é só pelo o trabalho bem feito profissionalmente falando, mas pelo trabalho humanizado que você dá aos seus clientes. Que você vai lá na entrega das chaves, que você leva um mimo, eu vejo os mimos que você entrega. E eu acho isso muito interessante. Isso é algo natural seu ou é algo que você... Fez um curso. Não é que fez um curso, não, mas eu vou me atentar, eu vou me atentar em ser assim, porque o ideal é ser assim. E como é que foi isso para você? Eu acho que, assim, quando o cliente me procura e diz que quer comprar um imóvel comigo, eu vejo como uma responsabilidade, eu encaro como um desafio, né? E eu me boto muito no lugar do cliente, né? Que ele tem um sonho, que ele almeja um apartamento, que ele às vezes não sabe o perfil, e aí eu ajudo ele a encontrar. Então, antes da comissão, antes de tudo, eu sempre penso que eu estou trabalhando com pessoas, com sonhos, com a família. Então, eu coloco aquilo como um desafio. E aí, quando eu conseguir realizar esse desafio, que no caso seria o imóvel que ele almeja, eu vou ser recompensada com isso, com a comissão. Mas eu não coloco isso em primeiro lugar. Logicamente que é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, é os meus sonhos também, que eu estou querendo realizar através do meu trabalho. Mas se você focar só na comissão, como algumas pessoas fazem, você não faz um trabalho bem feito. Você tem que pensar nas pessoas, no que ela quer, em primeiro lugar. No que é melhor para ela, né? Exatamente. Porque às vezes nem sempre o que ela quer é o melhor para ela. Exatamente. Né? Então, o papel do corretor é esse, de fazer esse intermédio, né? Entre o imóvel e os clientes. Tanto da parte dos compradores como dos vendedores, né? Eu acho isso bem importante. O que a gente diz muito aqui é que a comissão, o dinheiro, ele é uma consequência. Exatamente. Você tem que focar, o seu trabalho é resolver o problema daquela pessoa. Até o meu pai diz, meu filho, você tem que procurar menos problemas. Rapaz, pai, se eu parar de procurar problema, eu vou parar de ganhar dinheiro, porque o nosso trabalho é resolver problemas. Então, o seu foco tem que ser em resolver o problema daquela pessoa. Exatamente. Como consequência, você vai ganhar o seu dinheiro. E aí, quanto melhor for a resolução que você dá para aquela pessoa, quanto mais rápido for, melhor para você. E o que é que tu poderia dar de dica para quem está nos assistindo sobre relacionamento com o cliente? Pronto, como eu falei para vocês, né? Eu faço essa filtragem, eu vejo o perfil que o cliente quer e aí eu começo a mostrar realmente para ele a realidade que ele está procurando, né? E aí ele vai dizendo, vai me dando algumas dicas e aí eu vou filtrando mais ainda para ser mais assertiva, né? Então, assim, a dica que eu dou é sempre fazer essa pré-análise, sempre fazer essas perguntas, principalmente pessoalmente,
você tem o primeiro contato pelo telefone, você faz algumas perguntas, mas tem muitos clientes que não gostam de falar da vida pessoal para uma pessoa desconhecida, que nunca viu na vida, né? Então, eu acho que esse primeiro contato pessoal é o mais importante, que aí você consegue filtrar mais, o cliente já começa a ter aquela confiança em você, né? Vai te conhecer, vai perguntar como é o seu trabalho, onde é que você tem o escritório, né? Como é que você chegou à corretagem. Muitos me perguntam isso, aí eu vou respondendo, né? Você tem que fazer aquele trabalho para o cliente virar o seu amigo, né? É como se fosse um amigo, de amigo para amigo conversando, né? Que tá ali querendo resolver um problema. Sem ser muito invasivo, lógico, né? Porque tem certas coisas que só com o tempo, com mais intimidade que o cliente vai falando. Mas eu acredito que seja isso basicamente. Criar um relacionamento. Exatamente. Se importar, né? Se importa, gente, é só isso, é se importar. É simples, né? Exatamente. Ele vê que você tá ali para tentar ajudá-lo, não... pegar o primeiro imóvel ou querer vender rápido para ele. Não é isso. E ouvir, né? Às vezes, na nossa profissão, a gente não quer ouvir. A gente já tem meio que um produto pronto na cabeça para passar para o cliente, não quer ouvir o que o cliente está falando, né? Muitas vezes isso acontece. É mais importante ouvir do que falar. Ouvindo, você vai captando ali as informações para poder usar, entre aspas, na negociação para conduzir. Em paralelo, você também tem que se especializar, né? Tem que fazer cursos voltados ao mercado que você trabalha, entender de tudo, porque quando você também está na visita, isso é outro ponto muito importante. Os clientes te perguntam bastante, né? Não só em relação ao imóvel, te perguntam sobre o mercado, sobre os valores de mercado. Quanto é que tá o metro quadrado não sei aonde? Eu disse, rapaz, não faço ideia. Metro quadrado de quê? No apartamento de 50 anos, no apartamento novo. No apartamento Exatamente. No apartamento grande. Fora isso, você tem que entender de parte de carta horária, de financiamento, de consórcio, você tem que entender de tudo. Então, esse tempo, né, que eu me especializei, que fiquei imobiliária e ainda continuo estudando, vou começar no próximo mês uma pós-graduação de MBA em gestão imobiliária. Você sempre tem que estar se especializando, porque quando você está na visita, além do cliente te perguntar tudo que tem no imóvel, ele vai te perguntar de financiamento, de mercado, Exatamente. metro quadrado, como é que funciona o consórcio, qual é o percentual de entrada que ele precisa dar, dependendo da renda dele. Você tem que ter uma noção de tudo um pouquinho. Às vezes até de arquitetura, engenharia. Com certeza, às vezes não sempre. Posição solares. Corretor é um pedacinho de tudo. Corretor é tudo. Isso que a Karine está falando é muito importante, porque eu vejo gente que faz o curso TTI, fim. Não. Curso TTI é só a entrada. Você tá começando. Tá começando. E assim, é claro que você não vai ser um especialista em tudo. Não tem como você ser especialista em tudo. Não tem como você saber de tudo. Precisa ter a noção. Você precisa ter a noção da avaliação, da construção, da arquitetura, de decoração, de documentação. A noção. É claro que não tem como sair abarcando tudo, você inclusive, não tem como. Uma oportunidade, mas a noção você precisa ter. Uma oportunidade incrível para isso é o MB Summit, que nós somos parceiros esse ano. Estaremos lá no MB Summit. Evento maravilhoso. 13 de agosto. Pronto, se você quiser ver a gente vai estar lá no MB Summit dia 13 de agosto. E eu acho que o teu episódio é o episódio que vai ter antes no domingo que o MB Summit é no dia seguinte. Se eu não me engano, é isso mesmo. Então, se for, estaremos no MB Summit. Se for no domingo seguinte, estivemos no MB Summit. Pronto. E isso que você falou é muito, muito importante. Eu queria saber como é que foi tua primeira venda, tua primeira negociação. A minha primeira venda foi logo depois que eu tirei o Cresce, no primeiro mês, por incrível que pareça. E foi um imóvel, não foi de alto padrão, foi baixo padrão, foi ainda parceria com um colega muito querido, com o Paulo, que trabalha ainda na César Rego. Eu fiz a venda com ele, e aí, como ele já é um corretor bem experiente, ele me deu várias dicas, disse que eu estava muito nervosa, falando muito. E aí é muito legal também esse feedback, que às vezes as pessoas experientes, que você sabe que gostam de você, dá pra você, né, esse feedback. E aí, tudo que ele foi me falando, eu fui dizendo pra ele que ele tinha razão.
Deixei ele conduzir a venda, fui só olhando, porque ele já era um corretor bem experiente, né? Aí foi a minha primeira venda. Mas olha, gente, como isso é importante, nós termos pessoas que a gente possa contar exatamente para isso, porque a parceria da Karine, na verdade, que ela fez, não foi uma parceria, ela estava ali com alguém aprendendo. Ela estava aprendendo a conduzir uma venda. E é muito importante isso, né? A gente ter um relacionamento dentro do mercado todo relacionamento dentro do mercado imobiliário vai nos favorecer de alguma forma. Porque aprendizado, você sabe de coisas que eu não sei, eu sei de coisas que você não sabe. Então, tudo é lucro. Tudo é lucro. Principalmente quando a gente fala de conhecimento e de maturidade profissional, que foi o que você aprendeu nessa primeira venda. Eu quero que a minha primeira venda seja parceria também, exatamente porque eu quero aprender. Mas não quer fazer parceria comigo. Amor, quero não. quero não. Não, mas eu disse pra ela, eu digo, olha, vá e faça. Se você precisar de ajuda, você vai me perguntando, eu vou lá ajudando, mas você faça sozinha, pra você ter a experiência. Não, eu sei. Mas isso é verdade. Tem que dar o primeiro passo. Mas essas parcerias são muito importantes, né? É muito legal você ter um convívio muito bom com seus colegas de imobiliária, corretores autônomos, porque às vezes tem clientes que nos procuram procurando o imóvel do perfil que você divulga, mas às vezes o perfil que ele quer não é aquele, é totalmente diferente. E quando você tem parcerias com colegas, vocês já sabem a região que eles atuam, você já sabe quem procurar, e aí você vê as opções que ele tem, passa para o cliente, às vezes o cliente gosta, opa, é isso aqui que eu quero, e aí você faz várias parcerias assim. E é assim que eu faço, né? Eu conheço, assim, basicamente muita gente no mercado, tem alguns que me conhecem, que eu ainda não conhecia, não tinha visto pessoalmente, às vezes é o contrário, mas logicamente que, principalmente quem trabalha com os avulsos como eu, é muito importante a parceria. E é bom os corretores se cercarem de bons corretores também, justamente para fomentar uma parceria saudável. Eu vejo muito nos grupos, de vez em quando que vai aparecendo, mas apareceu hoje, por coincidência, o pessoal reclamando de problemas que tiveram através de parcerias. Exato. Então acontece bastante. Acontece. O que é que eu posso deixar de dica para o pessoal que está nos assistindo? Porque você é que me ensina, não sou eu que lhe ensino, sobre questão de parceria. Faça um acordo prévio. Se você não conhece o corretor, é interessante até assinar um termozinho de parceria antes, porque, se eu não me engano, o problema que eu vi foi mais ou menos esse. Sim. Eles tinham conversado um percentual pessoalmente, mas na hora foi menos ou não foi, um negócio assim. Queriam mudar, né? Então, geralmente a parceria é 50-50, porém há variações em cima disso dentro do mercado, é comum que haja, depende muito de valor de imóvel e tudo mais, mas faça um termo antes, cerque-se de pessoas, fechou uma venda, fez uma parceria, deu tudo certo, você já salva o contato daquela pessoa com estrelinha do lado, que ela é uma pessoa de confiança. Então, quando você estiver precisando fechar outro negócio, você já vai naquela pessoa, você vai criando o seu network de corretores de confiança, porque infelizmente realmente no nosso mercado existe como a porta de entrada é muito larga e muito fácil de entrar, existem realmente pessoas ruins. Então, quanto melhor o seu network, mais tranquilo será a sua negociação. Outra dica que eu digo em relação a isso, quando você está fazendo uma parceria e isso acontece, porque vai acontecer, né? Não existe sempre parceiros com a estrelinha que você está falando no mercado, né? Então, quando você se vê numa situação dessa, de uma parceria que você fez que não foi legal, não foi bacana, que vocês tiveram algumas desavenças e tal, não deixe isso transparecer para o cliente. Faça a venda normalmente. Se você acha que trabalhou mais do que outro colega, faça. Só faça. Porque lá na frente, o cliente vai te procurar. Ele vai ver que você que estava mais presente, você que o ajudou. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Aconteceu comigo também. E aí, no final da venda, o cliente diz assim, não, você que foi minha corretora. Às vezes, o cliente é o dele e fala fala mais de você fala mais de mim do que do outro. E aí, só façam.
Porque se você não pode deixar um cliente na mão por conta de uma desavença que você tem com outro corretor. Porque o cliente não tem nada a ver com isso, é o sonho dele que ele está realizando. Não precisa você comentar esses assuntos com eles. Verdade. Né? É outro ponto assim, bem importante para quem está trabalhando com avulsos. Nunca deixar o cliente na mão, por conta de alguma desavença com o corretor parceiro. Eu acho que tanto nos avulsos quanto em lançamentos, no geral, né? Porque nos avulsos que tem mais parcerias, né? Nos lançamentos, no caso, às vezes é coisas internas entre imobiliárias. Vou contar uma história aqui. Não dá nome não, pra gente não ser processado. Lógico que eu não vou dar nome. Talvez, eu não sei nem se essa pessoa lembra que isso aconteceu, porque isso já se vão, 14 anos que isso aconteceu. Mas estava eu de plantão com outra pessoa lá e chegou um cliente, só que era um cliente oculto. Porém, um cliente chegou, a pessoa que estava de plantão atendeu esse cliente e tudo bem. Quando o cliente estava indo embora, ele falou alguma coisa lá, não lembro exatamente o que é que foi, mas falou alguma coisa que conhecia. Eu conheço o fulano da construtora. E saiu. Aí esse que estava comigo lá disse, não, rapaz, isso é cliente oculto. A pessoa dessa construtora aqui tem essa mania de mandar cliente oculto. Eu tô nem aí, atendeu, tô atendido. Tudo bem, dá um tempinho, chega outro cliente. Era a minha vez de atender. A pessoa simplesmente levanta, corre lá na porta, abre a porta, bom dia, tudo bem, vamos lá conhecer o decorado. E eu aqui olhando. Eu fiquei só assim, né? Entrou com o cliente lá dentro. Atendeu 2 vezes. Foi. Entrou com o cliente. Aí eu fiquei na minha aqui, vermelho de raiva. Tinha 20 anos na época. Vermelho de raiva. O cliente foi e eu fiquei na minha. Foi, atendeu. Ele anotou o telefone e o cara saiu e disse, meu irmão, você tá ficando doido. Atendeu o meu cliente. Não, mas a gente não tinha combinado que o outro era um cliente oculto, que não tinha valido. Eu disse, combinado nada. Você que tomou essa informação para você, eu não tenho nada a ver com isso. Esse cliente é meu. Mas não sei o que. Peguei o telefone do cliente que tinha na agenda dele, peguei para mim, liguei lá pro meu gerente na época, contei o que aconteceu. E tchau, o cliente virou meu. Mas acontece esses gaiatis, né? Você fez o que era certo, mas no momento certo também. Você não fez na frente do cliente, exato, né? Exato. Que às vezes o cliente fica constrangido, às vezes o cliente não gosta disso, né? Nenhum cliente gosta disso. Ele tá ali realizando o sonho dele, juntou o dinheiro para dar entrada, vender um carro, vender uma casa, tá ali para realizar o sonho dele. Ele tá no momento dele mais feliz. Então ele não quer que ninguém estrague, né? E aí às vezes quando acontece isso, uma situação dessa, ele encerra o atendimento com você, por mais que ele tenha gostado de você, mas ele não quer nenhuma desavença, não quer ter nenhuma raiva, né, naquele momento. E nesse momento ele já fica desconfortável com a sua presença. Exatamente. Que inicialmente, se ele tiver amado seu atendimento, mas se acontecer uma situação dessa, que ele se sinta desconfortável, já era. Ele vai procurar outro corretor. Pode ter certeza. Lembrei que agora que nesse plantão, provavelmente foi desse mesmo dia, chegou um cliente chinês lá. O cliente chinês falando inglês. Já atendi muitos clientes falando inglês. Mas o chinês tinha um sotaque tão difícil. Que não entendia nada. Eu não entendi nada que o cara falou. Só fui concordando assim. Ele fazia assim, foi embora. Infelizmente, essa vez eu perdi. Não entendi nada. Mas eu vou dar até uma dica enquanto é isso. Eu atendi um cliente grego, que ele não falava português, só falava inglês e grego. E eu não tinha como conversar com ele. Ele tinha gostado muito de uma captação minha. E aí a gente ficou falando pelo aquele Google Tradutor, que agora tem uma função no iPhone, que ele que me ensinou, inclusive, que você fala seu idioma português e traduz para a língua dele. E aí a gente foi fazendo atendimento assim, e ele no atendimento disse que tinha gostado muito do meu atendimento. E ele tava entendendo tudo que eu tava falando, porque eu tava traduzindo pelo Google Tradutor, né? Mas tu traduziu pro inglês ou pro grego? Não, pro grego. Pro grego. Eu falava português e trazia pro grego, e ele do grego para o português. Algumas palavras não ficavam muito legais, não dava para você entender. Ele não comprou ainda o imóvel, porque ele precisa vender um imóvel lá na Grécia, porque o imóvel que ele queria, o valor que ele queria
não era o perfil que ele almejava, porque eu fui mostrar outro imóvel de maior valor e foi o que ele gostou. Aí ele, não, eu gostei mais desse. O outro realmente era o perfil o valor que eu queria, mas o que eu quero é mais caro. Aí eu vou vender um imóvel na Grécia para comprar depois aqui em Fortaleza, na Praia do Futuro. Mas tá vendo como arranjou a solução? Sempre tem a solução. Sempre tem. E ele entrou em contato contigo através de quê? Ele viu meu anúncio em um portal. Em um portal, né? Isso. Às vezes a gente menospreza muito os portais, né? E, na verdade, muito cliente vem através de portal. Sim. Esses clientes de fora, eles sabem onde procurar imóvel aqui. Porque eles pegam dicas de outros amigos, familiares que já compraram imóvel no Brasil. E em outras cidades, outros estados, o pessoal usa muito portal também. E aí ele só colocou lá na busca Fortaleza, que era onde ele queria, e ele já vinha pra cá, e aí ele começou a pesquisar imóveis. Bacana, muito bacana mesmo. E tem até um cliente foi o Paulo, né, que veio aqui dos leilões, que uma cliente de Portugal, que ela viu no Instagram. Então, o cliente, ele tá em todo canto. Ele tá na fila do supermercado, como ele tá no seu Instagram, ele tá no portal, ele tá em todo canto. Uma coisa muito interessante, que desde essa aula, foi uma aula de marketing, né, de imagem pessoal, que eu tive na faculdade recentemente. E desde essa aula que eu fico me policiando. Mas o seu cliente, você tem que sair preparado. Vou no supermercado, eu vou na farmácia. Você tem que ir como se lá tivesse um cliente, porque pode ser aula aí que tu viu isso? Não, ele sempre falava, só que é muito difícil a esposa ouvir o marido. Essa é a verdade, esposa. Rapaz, eu tenho que fazer pós na Unifor pra ouvir as coisas que eu vou dizer pra ela, de graça. E aí a professora falou que quando ela tem um posicionamento de imagem já formado, ela trabalha com isso, e quando ela sai de casa, eu vou no shopping. Eu sei que no shopping é a minha imagem, posso encontrar um cliente lá no shopping. Então, é muito importante, principalmente quem é autônomo, né? Que se preocupe muito com essa parte da imagem. Exatamente, porque o cliente, ele tá no Instagram, ele tá no portal ou ele tá na padaria. Eu só saio de casa para ir no mercado, na padaria, alguma coisa assim, se eu tiver ou arrumado ou de roupa de academia. Porque se você faz academia 3h30 da tarde de uma terça-feira, você tem um certo sucesso aí para poder fazer isso. Horário dos herdeiros. Horário dos herdeiros. Dos índios, né? Exatamente. Então, Karine... Foi muito bom. Fluiu pra caramba aqui. Eu não sei nem quanto tempo tá. Olha aí, 47 minutos já. Ótimo. E assim, tudo vai fluindo, né? Tudo vai fluindo. Mas foi muito bom. Foi muito bom ter você aqui com a gente, né? Nessa conversa. E as dicas que você deu realmente foram de ouro para quem está no mercado, quem está começando, quem já é veterano, né? Quem está no mercado, às vezes, como uma segunda profissão, às vezes é outra coisa, é um advogado, mas que é corretor também. E essas dicas valem, né, para todos. E eu acho que, na minha percepção, o seu maior sucesso é exatamente em tratar o cliente como um amigo. Sim. Como alguém importante para você, né? E não só como um número que está ali anotado no seu telefone ou um número de comissão na sua conta. E eu realmente quero te parabenizar por isso. Obrigada. Eu fico muito feliz com o teu sucesso. Porque eu lembro da época que a gente trabalhava juntas, que você era SDR e tal, e você saiu para ser corretora. E eu lembro que você falou que sua família entortou um pouco a cara, porque é muito difícil a família aceitar você que é CLT, não vou mais ser CLT, eu vou ser autônomo, seja lá o que você for fazer da vida, né? Independente de ser corretor. Não importa se vai ganhar 10 vezes mais, é um risco absurdo. É um risco absurdo, né? Minha família é igualzinha. Mas às vezes é questão de proteção mesmo, daquele medo, né? E aí transparece pra gente, mas a gente tem que ter força de vontade, né? Ter garra e... resiliência. Exatamente. E focar que é isso que você quer e deixar... e não ter ouvido para as pessoas, né? Isso, e trabalhar também, né, gente? Trabalhar. Lógico. Tem que trabalhar, né? Enfim. Muito, inclusive. E o pessoal
foi legal a nossa conversa, o pessoal mais novo ouviu de uma corretora experiente, mulher também, para as corretoras mulheres que estão ouvindo, e o pessoal mais antigo também abria a mente, porque o pessoal é meio cabeça fechada. É verdade. Mas Exatamente. todo dia você pode aprender alguma coisa nova. É e hoje verdade. foi muito bacana, foi bem muito legal mesmo. Muito obrigado por ter vindo. E a Obrigada gente abre aqui também. o espaço para você Se se despedir. Porque no episódio da Luciana você não deixou Gente, a Luciana eu se tô despedir. com Um abraço, problema. Luciana. Estou cobrando ela aqui, ó, que ela não deixou você se despedir. Desculpa. Aproveitando, deixa o like, que eu esqueci lá no começo, não foi? Deixa o like, comenta aí, compartilha para quem Isso, você achar que as o redes- episódio foi bom. As redes sociais da Karine vão ficar aqui na descrição do vídeo, em algum lugar que eu não sei aqui aonde, mas vão ficar. E, Karine, eu vou deixar você se despedir. A Pode se dica que eu despedir. dou, né, para muitas pessoas que têm medo de sair do CLT, tentem, né, tenham resiliência, tenham foco, determinação. Essa profissão é maravilhosa. Eu me achei, me encontrei, né? E o que eu posso desejar para todo mundo é muito boa sorte e foco. Foco e muito trabalho que você... Muitas vendas. Que, ó, todo mês você vai fazer igual a Karine. Deixa eu ver aqui com a próxima viagem. Você já Pera viram aí. aquele pessoal que vende curso online, que fica apitando o Pix? É os É o vendas da dela. Karine de imóvel. Todo dia é um Pix. Ainda não tô nesse patamar, mas quero, viu? Vou Mas chegar tá lá. quase, viu? Vou chegar lá. Gente, foi um prazer ter vocês também aqui com a gente outra vez. Muito obrigada pela audiência. E voltem sempre, que a casa é sua.